pode se assentar. Bendito seja o nome de Jesus. Nós estivemos nas últimas semanas, eu e Martinha, servindo a Igreja de Jesus em Vale dos Sinos, lá em Igrejinha, e assim está sendo, a equipe nossa está girando, né? E a gente vai se movimentando. Também tivemos o privilégio de servir a Igreja de Jesus lá em Santa Cruz semana passada, nossa igreja que está sendo plantada lá. Eu não sei se o Márcio e a Nayane estão por aí. Se tiver, dá um oi bem grande assim para nós. Não estão. Márcio e Nay são nossos pastores que até semana passada estavam em Santa Cruz. Nós estamos movimentando de volta para Porto Alegre, depois de um tempo de oração, direcionamento. Eles vão estar somando com nossa equipe pastoral, Leandro, Cris, todo o time de líderes lá na nossa igreja na Zona Sul de Porto Alegre. Então, mais um presente de Deus aí, esse tempo precioso do Márcio e Nay voltando para cá. Márcio e Nay passaram por um período desafiador pessoal recentemente a nível de saúde, falando isso do Márcio, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, e nós estamos cuidando do Márcio aí nessa restauração já há 6, 8 meses, e ele volta ainda nessa condição de cuidado pastoral com a vida dele e família, mas aos pouquinhos também começando ali a contribuir com a nossa igreja na Zona Sul. É uma alegria para nós a gente poder, como igreja, exercer esse cuidado. Eu quero dizer que nós subimos semana passada para Santa Cruz, então, para fazer a transição do ministério. O Márcio e Nay, então, passaram o cajado para o Martin, com a família dele lá em Santa Cruz. Martin, que foi seminarista dessa igreja por muitos anos, depois foi para Curitiba, se formou lá em Curitiba, foi membro dessa igreja, foi seminarista em Curitiba, serviu lá na PIB de Curitiba, voltou para cá e Deus está nos dando a graça de poder agora enviá-los. Eles já estão lá em Santa Cruz desde o ano passado, também é importante a igreja saber disso. O nosso querido Martin com a família, fazendo essa transição organicamente lá com a nossa igreja. Então, orem por eles também. E semana passada eu e o Martinha subimos com um casal dos anciãos para estar lá, e foi um tempo muito precioso ver o que Deus está fazendo em Santa Cruz. Quando for a Santa Cruz, fica sabendo que tem uma igreja lá que está sendo plantada. Em Santa Cruz não é um campus, tá? Santa Cruz é uma igreja que está sendo estabelecida, plantada, será emancipada depois, mas ela está caminhando com a nossa identidade nesse tempo, até que venha a emancipação daquela igreja. Bem, amados, muita coisa acontecendo. Continue orando por Gravataí. Nós estamos lá numa reta final, as coisas estão caminhando muito bem. Não queremos dizer que deu certo já, porque até que se assine contrato, né, a gente não canta vitória, mas nós estamos com um passo a mais dado essa semana em relação a Gravataí, em relação ao novo espaço possível para a igreja lá. Então, ore por isso, continue orando. Tem coisas para se desdobrar, até mesmo dentro do próprio local onde estamos, reuniões para acontecer. Queremos terminar bem, se isso é o que Deus está confirmando, porque a gente sempre entende que tem que terminar bem as coisas, porque portas têm que ficar sempre abertas, amém? Amém? A propósito, se você sai de uma vida profissional, de algum trabalho, de algum lugar, termina bem lá. Termina abençoando aquele lugar, abençoando o teu líder, teu chefe, teu patrão, teus colegas de trabalho. Não sai brigado de lugar nenhum não, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã e a gente precisa ir dando testemunho na cidade. Amém, gente? Então, nossas negociações sempre tendem a deixar as marcas de Deus naquele lugar. E estamos felizes porque lá em Gravataí tem um casal que era um dos líderes daquele lugar, que inclusive tinha muitas reservas no início, porque ele era parte da liderança, mas não era quem tomava as decisões. Mas para a glória de Deus, a igreja foi semeando no coração daquele casal,
Toda semana eles estavam lá cuidando daquilo que era o restaurante, a cantina lá. E eu quero contar uma bênção para a igreja. Semana passada esse casal foi a primeira vez no culto e se converteu semana passada o casal para a glória de Deus. Então isso é muito lindo, porque se Deus nos movimentar de lá, é lindo porque estamos saindo com um fruto muito lindo que vai ficar ali para a glória do Senhor Jesus. Amados, abre a tua agenda aí dia 4, tá? Dia 4 de agosto, fala comigo, 4 de agosto. 4 de agosto, nós vamos ter aqui, nesse auditório, um momento muito especial para fazer a apresentação de um documentário sobre a igreja no Rio Grande do Sul. A igreja no Rio Grande do Sul de Jesus, ela foi se estabelecendo de várias maneiras. E um desses ministérios, desses braços, está aí, ó. Veio pelos alemães. Uma jornada de fé, uma jornada de coragem, uma jornada de superação. E vai ter um documentário, gente. Isso aqui está indo para os Estados Unidos, para o Brasil, para o mundo. Esse documentário, é importante você saber que nós temos o privilégio, é o primeiro lugar aqui público, né, de igreja que vai receber isso aqui, porque é gente que é membro da igreja, parte da igreja. O documentário dia 4 agora é um filme, é o documentário, gente, muito precioso, de 1h20, alguma coisa, que vai acontecer às 19h30. Agenda aí, 19h30. Parte da história da igreja no Rio Grande do Sul. Ora e trabalha. Não adianta só orar, né? Tem que o quê? Trabalhar. Mas trabalhar sem oração também aí é o braço do homem. Tá joia? Bênção de Deus. Registra isso aí, nós queremos celebrar juntos esse movimento do Senhor. As crianças estão naquele tempo, né, de estar ao lado dos pais. Nós estamos num tempo de pausa para a renovação da nossa equipe e também de voluntários, de servos voluntários, mas também num tempo de revisão do ministério para o segundo semestre. Então, esses próximos domingos, os pais saibam que tem material para as crianças, enquanto o culto está acontecendo. Olha lá, já tem material ali, ó, as crianças já estão fazendo material, viu, gente? Eles não estão preenchendo nada do... É coisa que edifica, viu? É coisa que traz bênção para a família das crianças e para as crianças, então nós estamos bem felizes aí. O pai que não sabe disso pode tomar essa informação e o material de apoio ali. Queridos, glória a Deus, eu quero parabenizar todos os nossos discípulos de Jesus aqui que foram batizados. Fiquem em pé, por favor. Vamos dar uma salva de palmas para todo esse grupo, né? Isso, pode ficar em pé, por favor, gente. Isso, o pessoal está se trocando ainda, né? Obrigado. Depois vocês estendem um aplauso para todo mundo, né, que ainda está em troca de roupa ali. Mas nós tivemos quase 30 pessoas que foram batizadas hoje pela manhã. Nós queremos dar as boas-vindas para os amigos que estão aqui. Nós vamos fazer uma coisa para você que está aqui pela primeira vez, que veio para prestigiar, para dar um apoio para a sua família. Alguém foi batizado hoje. Nós queríamos dar a você nossas boas-vindas como igreja, com uma salva de palmas também. Muito bem-vindo aqui, vocês que estão pela primeira vez entre nós. Nós nos alegramos com a vida de cada um de vocês. Nosso foco hoje continua sendo nessa perspectiva de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, o qual eu pedi para a igreja estar em oração e lendo esse livro. É muito interessante, na verdade é um livro histórico, o livro de Atos, porque conta o início da igreja cristã. E nós estamos estudando esse livro histórico, tirando várias lições para inspirar a nossa igreja, a Igreja Batista Monte Serra, no cumprimento da sua missão. E hoje eu quero falar sobre isso, uma igreja missionária. Nós estamos indo para Cuba, queridos, agora no dia 18 a 24 de setembro. Desde o ano de 2020, desde o ano de 2006, essa igreja, ela está em Cuba. 2006, 2007... nós entramos em Cuba para apoiar um casal missionado chamado Joey e Dani. Esse casal nós já tivemos o privilégio de trazer ao Brasil 3 ou 4 vezes. Gente, nós amamos o Joey e a Dani.
E todo o tempo do nosso trabalho, até o ano de 2020, foi de apoiar o Joe e Dani vinculados a uma missão que estava plantando igrejas em Cuba. Porém, de 2020 para cá, preste bem atenção, o Joe e Dani se tornaram parte da equipe pastoral da Igreja Batista Monte Serra. Eles são vinculados à nossa igreja, não a nenhuma outra missão, porque o projeto em Cuba daquela missão, houve um deslocamento e eles ficaram, entre aspas, órfãos da missão que os cobria. Então, nossa igreja, por uma caminhada de mais de 10 anos com eles, fizeram deles realmente parte da nossa equipe. Então, Monte Serra está em Cuba, já desde 2006, mas de 2020 para cá, plantando igrejas. Nós plantamos 3 igrejas em Cuba, e eu queria dar um relatório para vocês, rápido, de Cuba, porque você precisa saber o que nós vamos fazer em Cuba. Nós estamos orando para que vá junto comigo e com a Martinha, alguns casais, a pedido deles lá, de empresários cristãos, comprometidos com Jesus, que querem ser parceiros na expansão do reino em Cuba. Porque Cuba, depois do último tornado que aconteceu, virou um caos, mas também um caos amplificado com uma oportunidade de ampliar também a multiplicação do amor de Jesus. Mas com isso, algumas igrejas em Cuba, lideranças de Cuba, saíram de Cuba, foram embora, e alguns pastores de igrejas nas casas ficaram também lá em Cuba, de certa maneira órfãos agora. Então, só para você entender, para a igreja estar em oração, o Joey ligou para a gente, para que a gente corresse para Cuba, porque nesse exato momento, nossa igreja, que tem 3 igrejas, Batista Monte Serra em Cuba, está cuidando de 45 outras igrejas nas casas de pastores que ficaram órfãos em Cuba. 45 igrejas. Quando você pensar em igreja em Cuba, não pensa em prédio assim, tá, gente? Não pensa assim. Pensa em igreja na casa. Porque um discípulo em Cuba, quando se converte alguém, se torna discípulo de Jesus, o sonho dele é abrir a casa dele. Porque não pode se construir prédio em Cuba. Prédios que recebem igreja em Cuba, só o que existia antes da Revolução. Após a Revolução, não se constrói prédio para a igreja ocupar lá. E nem se amplia os prédios que se tem. Então, você vai a Cuba, você tem o privilégio de ir para a igreja na casa. Nós visitamos geralmente uma igreja ou 2 em Cuba que são em prédios, o restante é tudo na casa. Então, nós estamos como igreja agora apoiando 45 igrejas em Cuba que ficaram sem liderança. O Joey e Dani estão fazendo um trabalho importante. Nós estamos indo então para Cuba para quê? Para conhecer essas igrejas, para ordenar espiritualmente como vai ser, se nós vamos realmente, como Monte Serra, seguir apoiando essas igrejas, de que maneira vamos, e treinar liderança pastoral. É isso que a gente está fazendo lá. Nós vamos ter 2 dias ou 3 de treinamentos em Cuba lá. Então, ore por isso, ore. E também estamos indo por quê? Porque nós queremos tornar a missão em Cuba autossustentável. E lá em Cuba, querido, você vai se assustar agora. Um pastor lá em Cuba ganha, para viver com a sua família, $20. É isso. Aí você diz, pastor, mas como ele vive lá? Nós estamos falando de um sistema, de um regime bem diferente do nosso, tá, gente? Então, os cubanos não têm acesso a muita coisa. Por exemplo, a primeira vez que o nosso missionário comeu pizza foi porque nós, estrangeiros, fomos para uma pizzaria levar o Joe e Dani para comer pela primeira vez na vida pizza, e não permitiam isso. Foi uma luta para eles aceitarem os cubanos entrarem lá. Então, é muito diferente. O médico em Cuba ganha $40. Então, nós já estamos sustentando o nosso missionário, para a glória de Deus, com $50 há alguns anos. Nosso missionário em Cuba ganha mais do que um médico lá, para dar um pouco mais de dignidade. Então, nós estamos indo para lá, queridos, para estabelecer uma oficina agora, uma oficina de carros. Você sabe que Cuba é um carro muito velho, né? Então, nós estamos indo para estabelecer uma oficina de carro, porque o nosso missionário também entende tudo de mecânica, entende tudo de pintura de carro, entende tudo.
E ele ensinou isso para o genro, e agora nós vamos estabelecer uma oficina. Talvez uma piscina do lado para gerar um alívio, né? Então, nós estamos buscando, pelo menos, preste atenção, 10 casais de empresários cristãos, discípulos de Jesus, que queiram investir no reino de Deus, para ir comigo e com a Martinha. Conseguimos uma bênção de passagem ida e volta por 3.200 para Cuba. Isso é um achado. E nós estamos com as reservas preparadas para você que deseja investir no reino de Deus como empresário. Então nos procura, por favor. Tá? E você tem que saber que você vai para lá e nós vamos girar em Cuba, para um lado para o outro, e passar 7 dias, 8 dias, tem um dia de descanso. Nesse descanso a gente pausa, a gente realmente descansa, vai para uma praia bonita de Cuba, mas nós vamos ficar 6 dias rodando Cuba, Oriente ao Ocidente, visitando essas igrejas. Esta igreja doou uma van para o nosso missionário lá. Então hoje nós temos uma van lá com 19 lugares. Também foi uma bênção de um americano desses que estava saindo. E essa van praticamente foi doada para a nossa igreja Batista Monte Serra. A igreja participou com um valor financeiro. E é com essa van que a gente se movimenta lá para a glória de Deus. Vamos orar, gente, por tudo isso. É lindo, né? A Amazônia já foi falado. Nós queremos movimentar a Amazônia. E a igreja se espalhando, né? Um destaque só para a Amazônia. Nós precisamos da sua oferta para a Amazônia. Porque nós temos que levar muita coisa para a Amazônia, para crianças. Gente, você nem imagina, nós estamos falando de levar calcinhas. Porque um dos problemas lá é abuso infantil. E a igreja, quando vai, leva muita calcinha, leva muita cueca, leva muito... É muita coisa que acontece na Amazônia que você não tem noção. E nós vamos para lá, medicamentos. Lá na Amazônia, querido, a gente se movimenta numa embarcação que tem consultório odontológico, médico. Então nós levamos muito medicamento porque as comunidades ribeirinhas não têm acesso a isso. Então nós levamos e deixamos remédios, medicamentos. O atendimento todo precisa do medicamento para não apenas atender, mas para entregar recurso de medicamento também para os atendimentos odontológicos e médicos. Então, gente, igreja, coloca a sua mão aí na tua carteira, no teu bolso, e faz uma oferta, consagra a Deus. Nossa família fez agora ali, Amazônia. Nós só temos essa semana e a outra semana para levantar. Precisamos levantar uns 50 mil reais, 70 mil reais, é o que a gente tem levantado todo ano, para poder comprar. E até agora levantamos só 8 mil reais, tá, igreja? Então nós precisamos de todo mundo. O pouco de todo multiplica e a gente alcança o objetivo de amar a Amazônia. Amém, gente? Pai querido, que o Teu Espírito agora fale conosco, que a Tua presença entre nós, que já está aqui gerando algo extraordinário, realize algo no nosso coração. Ó Deus, pela Sua palavra agora, nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Uma igreja missionária, queria dizer que uma igreja missionária é composta por pessoas, por discípulos comprometidos com o seu ministério prioritário. Esse ministério, ele é ser e fazer discípulos. Então, quando a gente pensa numa igreja que é missionária, a gente está falando sobre isso. Uma igreja que tem pessoas que amam a Jesus, estão sendo transformadas como discípulos, mas estão comprometidas em fazer discípulos daqui de onde você está, da sua casa, para as nações. Por isso nós estamos nos estendendo para tantos cantos, não apenas em Porto Alegre, nas casas, não apenas nas cidades circunvizinhas nossas, de casa em casa, mas também em estruturas físicas que são como um QG, são como um quartel-general. Na verdade, são como uma grande casa de amor, onde nós amamos e formamos pessoas para multiplicar discípulos daqui aos confins da terra. E essa igreja missionária, quando a gente fala isso, a gente precisa dizer assim: eu sou esta igreja, parte desta. Você pode dizer isso comigo? Eu sou parte desta igreja missionária. Porque nós não somos uma igreja sozinho, amém? Nós somos parte desta igreja, nós somos parte de um corpo. Então nós somos, quando falamos de igreja, não pensa na igreja Monte Serra instituição. Pensa, eu sou o missionário. Fala comigo, eu sou o missionário da minha casa para as nações. Esse é o nosso objetivo. Esse é o sonho. Então, queridos, nós queremos falar de 3 responsabilidades de cada discípulo
de cada discípulo de Jesus no cumprimento dessa missão de ser e fazer discípulos. O texto base nosso será Atos 14, eu convido você para abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 14, nós vamos navegar aqui entre os capítulos 13, 14, 15 e 16, mas vamos começar aqui por Atos capítulo 14. Atos 14 diz o seguinte, versículos 21 a 28. Eles pregaram as boas novas naquela cidade. Que cidade? Fale comigo, Derbe. Derbe. Eles pregaram as boas novas, e essas boas novas é o Evangelho de Jesus, que Jesus nos amou, que Jesus deu a vida por nós, que Jesus veio do céu, deixou todas as coisas, a sua condição de rei, sobre tudo e sobre todos, se tornou um homem servo, para nos amar, para se aproximar de nós, tomou as nossas dores na cruz, veio até nós, não pecou, Ele foi a oferta de Deus pelo meu pecado, pelo seu pecado, e quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, esse Jesus então e o sacrifício dele, poderoso, vem sobre nós, nos lava, nos restaura, nos faz novas criaturas. Essa é a boa notícia, você não tem que pagar pelo seu pecado, você não tem que fazer um monte de coisa para tentar encontrar o perdão de Deus. Não, a obra de Jesus é a obra do perdão e da salvação da humanidade, amém, gente? Então eles chegam a Derbe, e ali Barnabé, ali Paulo começam a pregar isso, eles começam a anunciar naquela cidade de Derbe, e a Bíblia diz que muitos discípulos ali, pessoas se tornaram discípulos de Jesus. Então eles voltaram para Listra, fala comigo, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passado pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. 3 responsabilidades de cada discípulo de Jesus no cumprimento dessa missão de ser e fazer discípulo. Primeira responsabilidade da igreja, minha e sua, é o evangelismo relacional. É interessante olhar para a igreja em Atos e perceber que a maneira que Deus vai multiplicando o amor dele de Jerusalém aos gentios, eles saem de Jerusalém, vão para a região da Judéia, depois eles chegam na região de Samaria, e depois eles vão chegar nas regiões gentílicas. É exatamente pelos relacionamentos, é anunciando, é pregando, é proclamando as boas novas de Jesus. É dessa maneira que o evangelho vai sendo espalhado. Eu creio, querido, que como discípulo de Jesus, se você vive uma vida que representa de fato o amor de Cristo, que representa o caráter de Cristo numa cidade, a cidade vai ser atraída para esta igreja, para você e para mim. Eu não tenho dúvida disso. Mas muitas vezes nós apenas vivemos e não proclamamos a mensagem. Não compartilhamos o nosso testemunho. Não falamos para as pessoas o que Cristo fez em nós. Nós não falamos para os nossos familiares aquilo que Deus tem transformado em nós. Nós ficamos em silêncio. Amado, nós precisamos entender que a igreja primitiva, ela proclamou, ela anunciou, eles falaram, os discípulos, eles eram corajosos, eles eram ousados, eles falavam sobre o que Deus havia feito, quem Deus era, a obra de Jesus e aquilo que sobretudo Jesus tinha feito em suas vidas. Olha só, eu queria te convidar a voltar um pouco nas páginas da Bíblia, para o capítulo 13.
Volta comigo para o capítulo 13, porque o que nós estamos vendo aqui é esse movimento de cidade em cidade. Esse evangelismo relacional, ele vai acontecendo de cidade em cidade. Nós vamos olhar que quando a igreja envia Saulo e Barnabé, eles vão se movimentando, enviados pelo Espírito Santo, para a região da Seleucia. Olha lá, em Atos capítulo 13, versículo 4, diz assim: enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Perceba que eles estão anunciando, eles estão falando sobre Jesus claramente, intencionalmente. O texto segue lá no capítulo 13, ainda versículos 46 a 51, olha comigo, 46 a 51. Agora nós já estamos em Antioquia da Psídia. Ou melhor, deixa eu olhar o capítulo 13, versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. De Pafos, Paulo viajou com seus companheiros, navegando para Perge, na Panfilha. E lá no capítulo 13, ainda, versículo 46, quando a multidão está ouvindo, olha só, vou ler o capítulo 13, versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha só eles anunciando, para ouvir a palavra do Senhor. E esse processo foi acontecendo, os judeus viram a multidão, ficaram cheios de inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário primeiro a vocês nós anunciarmos a palavra de Deus. Uma vez que vocês, judeus, rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. E versículo 49 em diante diz: a palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do território. Estes sacudiram o pé dos seus pés em protestos contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E aí vem o capítulo 14. Olha só, eles saem da Psídia, expulsos daquela região, e eles vão para uma outra cidade, porque o evangelho está se espalhando de cidade em cidade. Lá em Icônio, Paulo e Barnabé, versículo 1, Atos 14, 1. Como de costume, foram à sinagoga judaica, ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus. Versículo 3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. A igreja de cidade em cidade, os discípulos de cidade em cidade, e a cidade vai entrando numa crise. Qual é a crise? Vem cá, será que nós devemos crer nesta mensagem? Ou será que nós devemos manter a nossa tradição religiosa? Essa era a crise da cidade. É a crise que acontece no Rio Grande do Sul, queridos, é a nossa crise. Mas vem cá, mas a minha história sempre eu fui ensinado sobre os orixás, sobre os terreiros. Eu sempre fui ensinado sobre mística, eu sempre fui ensinado sobre os santos, eu sempre fui ensinado. Como é que é isso agora? Essa coisa que é só Jesus, que é unicamente Jesus. Vocês viram aqui o Maidana perguntando para as pessoas: você crê em Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador? Porque a mensagem do Evangelho não é que você tem que abandonar as coisas, não é isso, é que você não precisa de mais nada além de Jesus. É sobre isso. É sobre a suficiência da obra de Jesus. É sobre o poder de Jesus. É sobre o grande amor de Jesus, que quando nos toma, Ele começa a realizar algo tão poderoso de dentro para fora em nós. Esses dias a gente estava aqui no nosso encontro Boas-Vindas, o café de Boas-Vindas. E queridos, licença aqui. Eu tenho a autorização dessa pessoa. Mas quando nós estamos conversando sobre a suficiência de Jesus, ele fez a pergunta: vem cá, mas eu estou cheio, porque eu comentei que é muito natural, às vezes a gente se converte e a gente entrega a vida a Jesus, mas por causa da tradição a gente continua carregando algumas coisas.
A gente tem santo em casa, deixa lá os altares. A gente tem medo de tocar naquilo porque a tradição... E a gente entra... O texto está falando dessa dúvida. O texto é claro em dizer, a cidade se dividiu. Alguns abraçavam a Jesus, mas outros ficavam dizendo, mas será? E a nossa tradição? E a nossa tradição? Então, eu estava contando sobre isso, que uma vez a gente estava numa célula e caminhamos um ano com aquelas pessoas da nossa célula. Não é esta célula agora, era uma outra. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos para eles, olha, se você ainda tem algumas coisas, você não precisa mais, Jesus é tudo. Aí, gente, não sei como o assunto entrou daqueles santinhos que se carregam em carteira e tudo mais. E de novo, gente, se você carrega isso na sua carteira, não se sinta ofendido sobre isso. Eu estou falando da tradição histórica familiar das pessoas religiosas, não é? Mas eu estou contando o que aconteceu. Aquelas pessoas estavam conhecendo Jesus naquele dia. Ele falou, pastor, eu carrego, mas eu não quero mais. E tirou. E quando, foi uma surpresa. Todo mundo puxou a carteira e começou a tirar os santinhos. E lá em casa ficou numa mesa cheia de santinho. Aí nós decidimos que nós íamos consagrar para destruição, porque na Bíblia mostra isso, consagração para destruição. É aquilo que não combina mais com Deus na sua vida, você destrói. Você consagra, separa aquilo para ser destruído. Para dizer, ó, agora isso aqui não faz parte da minha história. E aqui, quando eu contei essa história, alguém, pastor, eu tenho santinho. Ele começou a puxar as coisas, eu não sei se ele está por aí. Você está por aí? Mas eu tenho a autorização e ele começou a me tirar. Ele foi tirando. E aí ele trouxe isso aqui, ele carregava. Trouxe mais esse aqui. Trouxe mais esse aqui, que é o outro santo que ele carregava. O Santo Expedito. E trouxe mais isso aqui. E trouxe uma outra coisa também. Ele trouxe para mim no intervalo, pastor, Deus falou comigo. Falou o quê? Que Ele é suficiente. Que isso aqui não tem mais efeito na minha vida. Se Jesus preste atenção, raciocínio lógico, o meu Criador, se Ele é o dono do ouro e da prata, se Ele é Deus Todo-Poderoso, se Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos, por que eu vou invocar uma força menor que Ele na minha vida? E aí aquele que ele tinha, um outro, ele falou assim, esse aqui eu posso ficar com ele, pastor? Eu falei, meu amado, você pode ficar com todos. Na verdade, eu não te pedi para fazer isso. Não, Deus está dizendo que eu não preciso mais disso. Eu falei assim, então o que você quer fazer? Eu falei, não, eu quero destruir isso aqui. Então eu peguei, guardei e falei assim, vamos usar isso como testemunho, querido. Presta atenção, agora vai ser destruído. O outro ele levou, esse aqui eu quero levar porque eu ganhei da minha mãe. E tinha uma cruzinha, né? Eu quero guardar, é um memorial afetivo. Assim, agora é um memorial afetivo. Agora não tem mais valor que tinha antes. Eu falei, mas foi tão lindo poder dizer, mas é uma cruz. É possível que tua mãe estava te apontando para Jesus há muito tempo. E os caminhos que você pegou, né, foram outros. Deixa eu falar uma coisa. Você e eu somos parte nessa cidade, responsáveis em espalhar a mensagem de que Jesus é suficiente, de que você não precisa de mais nada. Inclusive, se você está aqui também com santinhos e hoje você quiser abrir mão deles, eu te convido a dizer, Deus, eu te entrego porque eu só quero a tua suficiência na minha vida. A obra da cruz é suficiente. Jesus é suficiente. O poder dele rompe tudo na tua história. Você não precisa mais se ajoelhar diante de um santo, pedindo para ele mediar até Deus, porque quem media a sua conversa com Deus é Jesus. A Bíblia diz, não há outro mediador entre Deus e os homens, apenas Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus, o próprio Deus. É sobre ele. Igreja, vamos espalhar isso nessa cidade sem julgamento, amém? Sem orgulho, amém, gente? Porque um dia éramos nós que estávamos lá adorando essas coisas.
o Senhor abriu os nossos olhos. Só isso. Isso não nos torna melhor do que ninguém. Mas esta igreja precisa ser uma igreja proclamadora. Você precisa falar. E conta a tua história. Conta quando você se dobrava lá. Lembra, Roger, quando você frequentava os terreiros? Hoje é um pastor, está aqui. Quando fazia culto aos orixás. Tem que ser contado, tem que ser anunciado, igreja. Tem que dizer, Jesus é o único capaz de trazer salvação, perdão e mudar o destino eterno das pessoas. Deixa eu te falar, qualquer outra coisa vai mudar a tua realidade temporalmente. Jesus quer mudar de uma vez por todas, para sempre. A obra dele é para sempre. Fala para a pessoa do seu lado, a obra de Jesus é para sempre, é definitiva. É definitiva. Se você olha para o texto, você vai ver que eles vão anunciando. Depois eles foram expulsos de lá, daquela região, querido, da Psídia, e eles vão parar em Icônio. Lá eles falam, a Bíblia diz, você viu o texto ali, falaram de tal modo, tem autoridade, e a autoridade não é só no viver, a autoridade no falar, está entendendo, igreja? Fala para o seu irmão, você precisa falar de Jesus aí, espalhar essa notícia. Você precisa. Gente, de vez em quando eu tenho que pegar Uber. Eu fiz um compromisso com Jesus. Todo Uber que eu entrar, eu vou falar de Jesus. Os últimos 2 foi lindo, porque foram 2 Ubers que eles não são da cidade, são de fora. E foi legal, porque eu estou com os contatos agora, a gente está multiplicando a célula e a gente vai abrir a célula e vamos convidar mais pessoas. Estou com contato desses 2 para convidar. Mas esses dias a Laila e a Radassa pegaram Uber e chegaram. Foi legal, eram adultos, né? Adultos. Era uma jovem adulta. E elas compartilharam Jesus com ela. E foi legal, no final, a Laila e a Radassa falaram assim, olha, é sobre Jesus, podemos orar contigo? Oraram com ela. Falaram assim, olha, aqui em casa tem uma célula. Lá em casa tem 2 células, uma de adulto e uma de jovens, né? Ela falou, você, acho que é para a célula dos meus pais, né? E aí indicando a célula de casa dos pais. Esse movimento bonito de Deus na cidade. Eu fui essa semana com a Martinha e as meninas resolver uma situação do nosso passaporte, que está vencido, nosso visto, e chegamos na empresa de um membro da igreja, que é uma agência de viagem, e foi legal, nós sentamos e recebemos um cafezinho, cada um de nós. E quando recebemos aquele cafezinho, tinha junto esse papel aqui. Tá feio o negócio. Deixa eu botar o óculos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Então, seja criterioso, seja sóbrio, a bem das vossas orações. E foi tão legal, cada um de nós recebeu um versículo. Saí de lá com meu coração tão feliz, sabe por quê? É um discípulo espalhado na cidade, entendendo que o seu ambiente profissional é o lugar que Deus deu para ele cumprir a missão. A gente recebeu uma ligação essa semana de uma pessoa da igreja chorando, a Martinha recebeu, na verdade era um áudio, né? Ela contava tão alegre, mas tão alegre, contando as histórias de pessoas que ela, na estética dela, ela ia partilhando amor de Jesus, amor de Jesus, amor de Jesus, amor de Jesus. E essa semana, elas estão dentro da célula delas, elas tomaram a decisão por Jesus, depois de anos. Deixa eu te falar, talvez você esteja partilhando o amor de Jesus com pessoas há muitos anos, e essas pessoas não necessariamente elas estão respondendo esse amor. Deixa eu falar, continue amando, amém? Continue amando, continue servindo essas pessoas, continue falando de Jesus para essas pessoas. Não importa quanto tempo. Hoje eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui. Cadê o Miguel? Está aí, Miguel? Miguel, cadê o teu amigo, Miguel? Está aí?
né? Então, o amigo do Miguel foi professor do Miguel em 2011. Foi você. Foi professor do Miguel na ESPN. E lá, 2013, Miguel conheceu você. Hoje a família foi batizada, marido e esposa. Hoje, vamos louvar Jesus? 12 anos depois. Jesus foi trabalhando no coração, primeiro da esposa, depois do marido, né? É lindo isso. Sejam bem-vindos, né? Deus usando o canal ali. A Mana? Sim, a Débora, eu sei, mas amiga? Viu como é que é? E essa é uma coisa bonita, presta atenção como é que Deus se movimenta. Você sabia que quando você compartilha o amor de Jesus, alguém já orou por aquela pessoa? Você sabia que quando você ora por aquela pessoa, alguém Deus vai mover para falar com ela? Esse processo da igreja se espalhar na cidade para cumprir a missão, nunca é vitória de uma pessoa. Fala comigo, é vitória espiritual de uma igreja inteira. Porque Deus vai movimentando as pessoas. Deus vai usando um aqui, outra ali. E Deus vai fazendo isso. Deus quer alcançar essa cidade. Mas o que é curioso é que quando você olha para a história bíblica, você vai vendo que os discípulos vão se movimentando de cidade em cidade. E algumas dessas cidades rejeitam os discípulos, querem conspirar para destruir a vida deles. Olha comigo capítulo 14, olha só. Capítulo 14, versículo 5 diz que formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Eles queriam maltratar e apedrejar a Barnabé e a Paulo. Então, quando eles souberam disso, eles fugiram para as outras cidades licaônicas de Listra e Derbe, seus arredores. E lá o texto diz assim, continuaram ao quê? A pregar as boas novas. Olha a importância de nós proclamarmos Cristo. E aí eles chegam aqui, quando eles chegam em Listra, a história é tão linda, porque aqui em Listra, querido, eles vão realizar um milagre extraordinário, porque ali ao anunciar o amor de Deus, a salvação chega naquela cidade, e um paralítico de pés é curado, e eles começam a chamar Barnabé e Paulo dos nomes dos deuses gregos, Zeus e Hermes. Eles fazem oferenda para eles, embora eles dissessem claramente, não façam isso, porque nós somos humanos como vocês, mas o texto vai dizer que mesmo assim eles não conseguem impedir, e após esse tumulto, alguns dos judeus de Antioquia, da Psídia e de Icônio, chegam em Listra, e criam confusão, confundindo os que haviam crido e apedrejado Paulo ali, tentando apedrejar Paulo. Mas aqui o texto termina dizendo, sabe o que, queridos? Que aqui, olha comigo, versículo 19, Atos 14, 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões, porque até então as multidões estavam celebrando aqueles homens, mas agora eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Olha eles se movimentando de cidade em cidade. E aí chegam nesse capítulo que nós chegamos, onde eles então chegavam. Eles iam a uma sinagoga, presta atenção. E ali eles anunciavam Cristo, eles anunciavam nas praças, eles anunciavam para os amigos, eles anunciavam para os desconhecidos. E aqueles que iam crendo, olha só como é que funcionava o processo da igreja lá de Atos, a primeira igreja. Eles abriam as suas casas, então eles entravam nas casas e começavam a ensinar, a discipular aquelas pessoas ali. Essa era a dinâmica em que a igreja ia crescendo, de cidade em cidade, fale comigo, de cidade em cidade e de casa em casa. Atos capítulo 16 vai aparecer numa casa, olha comigo, Atos 16, vai lá para Atos 16, quando eles chegam numa outra região, chamada Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, principal cidade daquele distrito. Ali eles ficam vários dias. Isso diz lá no versículo 12, Atos 16, 12. Mas o versículo 13 diz que eles saem no sábado na cidade, eles vão à beira de um rio, e eles esperam encontrar um lugar de oração. Ali eles sentam, comem e conversam com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das
mulheres que ouvem a mensagem, ela é temente a Deus. Ela chama Lídia, ela é uma mulher rica, vendedora de púrpura, uma empresária da cidade de Tiatira. E a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos, o seu coração, para entender a mensagem de Paulo. Ela é batizada, bem como os da sua casa. E aí ela convida aqueles missionários, aqueles discípulos de Jesus, para ficarem na casa, dizendo assim: se os senhores me consideram uma crente no Senhor Jesus, venham ficar em minha casa. E então eles foram convencidos e ficaram. E aí acontece a sequência da história. Então, queridos, uma igreja missionária é uma igreja que se movimenta em evangelismo relacional, de cidade em cidade, de casa em casa. E é isso que a Monte Serrat tem feito, seguindo esse exemplo da palavra de Deus. Segundo lugar, essa igreja, ela tem discípulos comprometidos não apenas com evangelismo relacional, mas com discipulado intencional. Olha só, capítulos 14, versículos 21b a 22, diz assim: que então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Gente, 3 aspectos importantes aqui. Primeiro, eles voltaram para aqueles lugares os quais haviam rejeitado eles. Eles voltaram para aquelas cidades que, de certa maneira, tentaram apedrejar, tentaram matar. Então, queridos, eu quero falar aqui para você sobre a importância de uma igreja, ela ser uma igreja que ora, uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo, ela é uma igreja alegre, mas ela é uma igreja corajosa. Fala comigo, corajosa. Gente, observe o texto, ele volta para aquelas regiões de Antioquia da Psídia, onde ele foi expulso de lá. Ele volta para aquela região de Listra, onde eles fizeram uma conspiração para apedrejá-lo, para acabar com a vida deles. Ele vai voltando por essas regiões, querido, na região anterior, que é Derbe, ou melhor, que é Listra, onde ele foi apedrejado e tido como morto. O texto diz que depois que eles vão para Derbe, e lá muitas pessoas começam a se converter, eles vão voltar para essas regiões por onde eles haviam sido maltratados e machucados. Ei, quero preparar essa igreja para o que está vindo. Olha para mim aqui, gente, por favor. Eu não acho que vai demorar muito para nós termos que nos escolher no nosso país, se nós vamos de fato nos declarar discípulos de Jesus, ou se nós vamos ser agente secreto, com medo. Se as coisas não mudarem por um milagre de Deus no nosso país, nós vamos precisar ser muito corajosos para seguir em frente na nossa fé em Jesus. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não é brincadeira, gente. Nós estamos vivendo um momento de muito perigo na nossa nação, e eu quero conclamar a nossa igreja a orar. Eu quero mais uma vez dizer o que eu sempre digo em tempos políticos aqui: eu não sou nem da esquerda e nem da direita. Eu faço parte de um reino que está acima de qualquer coisa da direita e da esquerda. A igreja de Jesus está comprometida em estabelecer o reino de amor, justiça e retidão de Cristo Jesus na terra. Amém, gente? Está claro isso? Não me coloca do lado de um ou de outro, porque eu não sou. Eu pertenço a Cristo. A minha vida está comprometida em dar a minha vida, inclusive na carne, se preciso for morrer, para defender a causa do reino de Jesus. Nós precisaremos ser corajosos. E eu quero anunciar isso aqui com temor e tremor, querido, porque talvez o seu conflito nesse momento seja: o que a minha família vai pensar, eu abandonando a nossa tradição. Preste atenção, talvez esse seja o seu conflito do momento. E ele é um conflito honesto, sincero, verdadeiro.
Nós que já viemos dessas culturas de outras religiões, a minha mãe foi católica de dar aula de catecismo. A minha mãe era beata, cultura católica. Quando Cristo a alcançou, foi uma mudança radical, que a avó da minha mãe pegou a Bíblia dela, quando ela ganhou na igreja evangélica, e rasgou na frente dela, dizendo, você não vai ler esse negócio. Só que a minha avó era uma das tradicionais da igreja católica. E ela rasgou a Bíblia, porque a minha mãe creu em Jesus e disse, eu agora quero Jesus. Eu estou lendo na Bíblia que esse negócio de santo, eu não preciso mais. Eu posso ir direto a Jesus. Então a gente tem tradição, queridos. Talvez a tua guerra hoje seja uma guerra de tradição familiar. Eu não posso ser batizado, senão minha mãe vai se decepcionar, meu pai vai se batizar, vai se decepcionar. Mas deixa eu te dizer, é muito sério uma igreja que entende que Jesus é tudo, querido. Você vai ter que tomar passos com respeito e amor à sua família. E dizer, pai, mãe, eu amo você, agradeço tudo que você passou para mim, mas Jesus está se apresentando para mim, a palavra está se revelando para mim, coisas impressionantes que estão mudando minha história. Não é sobre religião, é sobre um relacionamento com Jesus, é sobre eu entregar a minha vida para Ele. Deixa eu te dizer, talvez a sua guerra é essa, mas nós vamos entrar em batalhas muito maiores. Se não houver um milagre na nossa cidade, no nosso país, na nossa nação, a tua batalha, a minha batalha será muito maior. E nós vamos precisar de, fala comigo, coragem, fala comigo, coragem. Nós precisamos de coragem. Nós vamos precisar nos posicionar corajosamente. E aqui o texto vai dizer que Paulo e Barnabé voltam para aquela cidade, Listra, Icônio, Antioquia, onde eles haviam sido recém-apedrejados, conspiração para matá-lo, perseguiram, expulsando, e ali eles vão fortalecer quem? Os irmãos discípulos corajosos. Porque, querido, quando ele fala o que ele falou, ele disse assim, ó, é necessário, meus irmãos. Quando ele chega lá para encorajar, ele vai dizer assim, é necessário que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Igreja, presta atenção, olha para onde você está pesando aí seu pezinho, olha aí para os seus pés, olha aí. Fala comigo assim, a minha terra não é aqui, a minha terra é celestial. Nós estamos de passagem aqui, querido. Nós estamos de passagem. E o que Deus está falando por meio de Paulo para aquela igreja, naquela região, aqueles recém-convertidos, é o seguinte, presta atenção, é necessário vocês entenderem que nós vamos passar por muita tribulação para entrar no reino dos céus. Então, igreja, a igreja primitiva, você precisa entender, ela nasce num ambiente hostil. Ela nasce num ambiente de corrupção instalada. Olha lá, Atos capítulo 2. Ele diz claramente isso. Salvem-se dessa geração corrupta. Dentro desse cenário de guerra, Jesus vai invadindo aquelas cidades e vai apresentando um reino de amor. Agora presta atenção, ouça o que eu vou falar. As nossas armas, fale comigo, nossas armas não são físicas, elas são espirituais. Amém? Você quer saber qual é a maior arma que a igreja vai precisar vencer? Usar? Fale comigo, o amor. O amor que não recua. Fale comigo, o amor que não recua. É sobre isso. Então Paulo volta com Barnabé e começa a fortalecer a fé. Por quê? Porque lá era assim, se entregar, você pode perder a cabeça. Você viu o que fizeram com ele? Então ele estava dizendo o seguinte, olha, eu preciso fortalecer. E ele corajosamente volta com Barnabé naquelas cidades. E ele vai encorajando, ele vai fortalecendo na fé, ele vai animando, ele vai trazendo força, ânimo, coragem, fé. Mas o capítulo 15, versículo 1, olha só, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, ou seja, eles voltam para aquela região, e o texto diz que passaram ali a o quê? Ensinar os irmãos. Fale comigo, ensinar. Versículo 28 do capítulo 14 diz que eles ficaram muito tempo com os discípulos, fazendo o quê? Fale comigo, fazendo o quê? Ensinando, discipulando. O discipulado ele precisa ser intencional. Por quê? Porque nós precisamos que as pessoas não apenas possam crer em Jesus, mas elas possam crescer na sua fé, na compreensão de quem é Jesus.
no fundamento da fé, naquilo que é básico, e depois ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Terceiro lugar, olha só, uma igreja fundamentada numa visão missionária, ela vai desenvolver liderança. Olha o versículo 23, Atos 14, 23. Depois de fortalecer os discípulos, encorajar, permanecer na fé, dizendo é necessário que passe por muitas tribulações, ele fala o seguinte, 23 diz: Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem havia confiado. Então, a igreja missionária, fale comigo, ela evangeliza, ela discipula e ela forma liderança. 3 dedinhos, levanta os 3 dedinhos por favor comigo. Agora fala assim, eu sou um discípulo de Jesus. Queridos, o que a gente tem que fazer? Fala comigo. Evangelismo, discipulado e formar líderes. Amém? Toda célula, toda casa, ela precisa ter esse autocompromisso, onde nós vamos proclamar Jesus, nós vamos discipular essas pessoas e nós vamos desenvolver liderança. Paulo, a Bíblia vai dizer que ele designa líder para cada uma daquelas igrejas. São aqueles que seriam referência espiritual no meio da comunidade. Pessoas as quais o Senhor ia levantar para que pudesse espiritualmente ajudando uns aos outros. E queridos, toda igreja saudável, para que ela se multiplique, ela precisa realmente proclamar Jesus, ensinar pelo discipulado, mas treinar as pessoas para que elas possam crescer, amadurecerem e ser influência espiritual sobre outros que vão chegar. Amém, gente? É uma dinâmica que não para, é um ciclo que não pode parar. E o texto diz, querido, algo muito lindo que me chamou a atenção, Leandro. Sabe o que foi? Quando o texto diz que depois que designaram, ou seja, no grego quer dizer que houve um momento onde as mãos foram levantadas, queridos, apontando para aquelas pessoas, dizendo, nós reconhecemos o caráter delas em Cristo. Olha que profundo. Então foram designados, e agora, o texto diz, sabe o quê? Que eles foram entregues ao Senhor Jesus, os quais o próprio Paulo e Barnabé tinham confiado a sua vida. Gente, isso aqui para mim é extraordinário, Rogério. Sabe por quê? Sabe o que está ensinando aqui, Paulo? Está dizendo o seguinte, que a formação da liderança tem por base Cristo e não o líder que está formando você. Fala comigo, a formação da liderança tem por base Cristo e não o líder que está te formando. Sabe por quê? Quando você coloca o caráter da tua formação no líder, o líder cai e você cai. Quando você coloca em Jesus, o líder pode cair e você se mantém crescendo. E Paulo está dizendo assim, que ele entregou aqueles que foram separados a Cristo que os havia chamado e os quais ele havia confiado. Olha que texto lindo isso, tremendo. Ele diz, depois de orar e jejuar, eles os encomendaram ao Senhor. Eles entregaram ao Senhor Jesus, em quem haviam confiado. A sua própria vida e aqueles próprios discípulos, suas próprias vidas. Mas o que mais a gente aprende nesse texto, querido? Que aqui há uma repetição de ciclo contínua. Esse ciclo, ele é repetido continuamente. De casa em casa e em lugares distintos. É por isso que Deus tem nos levado, queridos, daqui de Porto Alegre para Gravataí, daqui de Porto Alegre para a Igrejinha, daqui de Porto Alegre para Santa Cruz, daqui de Porto Alegre para o Vale dos Sinos, daqui de Porto Alegre lá para a Zona Sul, de Porto Alegre para Cuba, para a Amazônia, para a Tailândia, para Filipinas, para Canadá. Por isso que Deus tem nos espalhado. Agora observe bem, que esse ciclo vai se repetindo de casa em casa, de cidade em cidade, evangelizando, discipulando e formando líder, mas há uma unidade e interdependência com a igreja. Com a igreja. Observe bem que o texto vai dizer, lá no versículo 27, Atos 14, 27, que, vou ler o 26 também. 26 e 27, Atos 14. De Atalha navegaram de volta a Antioquia. Eles haviam saído de Antioquia, tá? Aqui não é Antioquia da Pisídia, aqui é Antioquia da Síria, de onde eles tinham sido enviados.
Atos 13. Eles voltam, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, observe, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abriram a porta da fé aos gentios. Então observe a interdependência que existe aqui. Não é gente saindo e fazendo as coisas aleatoriamente, independentemente. Ela é parte de uma comunidade. Ela é parte de um relacionamento, onde nós estamos orando juntos para que esse evangelho avance, se multiplique daqui aos confins da terra. Deus vai fazendo algo extraordinário. Então, quando Deus faz algo extraordinário, tem que ser contado. Você concorda comigo? Amém? E aí vem relatório. Relatório é para contar o que Deus fez. Relatório não é uma coisa formal, gente. Relatório não é uma coisa burocrática. Relatório é sobre, vamos contar as maravilhas de Deus lá em Cuba. 45 igrejas se multiplicando em Cuba. Nós estamos contando o que Deus está fazendo. Amém, gente? É sobre isso. Quando a gente vai contando relatórios, dando para a igreja informação, Amazônia, o povo vai voltar da Amazônia, sabe o que a gente vai fazer? Eles vão dar relatório para a igreja. Por quê? Contando as maravilhas que Deus fez lá. Nós vamos para Cuba, vamos voltar de Cuba, vamos dar relatório do que está acontecendo em Cuba. Nossa missionária veio da Tailândia, dar relatório do que está acontecendo na Tailândia. Por quê? Porque uma igreja que vive em interdependência conta os milagres de Deus. Lá na nossa casa, por exemplo, nós começamos uma célula em setembro do ano passado. Éramos 5 discípulos de Jesus apenas, só 5. Eu, Martinha, um outro homem e um casal, cujo homem desse casal tinha sido batizado na PUC, ou seja, era um recém-convertido. Um novo discípulo de Jesus. Nós começamos, o alvo é cada um de nós convida 5 amigos, 5 casais que não conhecem a Jesus da cidade, pessoas com quem nós já nos relacionamos. Queridos, nossa célula foi crescendo aos pouquinhos, e nós chegamos a 23 pessoas, e depois estabilizou em 21 pessoas. E de setembro para cá, para a glória de Deus, essas pessoas foram conhecendo a Jesus. Algumas delas se firmaram também na grande celebração, outras continuam só lá na casa. Mas preste atenção, para a glória de Deus, desses 17 pessoas que não conheciam a Cristo, 13 foram convertidos, 13 e já foram batizados. E desses 13, 2 desses e já estão sendo enviados com aqueles outros 2 para abrirem as casas a partir de setembro. O que eu estou fazendo aqui com vocês agora é contando os milagres de Deus, mas é só numa casa. Eu vou ouvindo os relatórios das casas, das pessoas, dos pastores, dos outros membros desta igreja nessa cidade, na Grande Porto Alegre, no Vale dos Sinos, na Zona Sul, em Igrejinha, lá em Viamão, lá em Gravataí. Gente, Deus está fazendo coisas extraordinárias. Fala comigo, de cidade em cidade, de casa em casa. Através de quem? Fala assim, de mim. Sabe o que eu acho mais legal? E eu quero terminar, quero concluir. É que a igreja dos apóstolos, a primeira igreja cristã, ela vai narrar fatos e histórias de pessoas improváveis. Pessoas absurdamente improváveis. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele era um dos absurdamente mais improváveis. Mas Deus disse, não, eu vou fazer por meio de você. Talvez você está aqui e você diga assim, Técio, eu sou um dos que já falei muito mal de Jesus, não sei nem se Ele me perdoa. Deixa eu te dizer, se você começar a ouvir a história de Paulo e ler na Bíblia, você vai dizer, tem muita esperança para mim. Talvez você esteja aqui dizendo assim, eu sou um incrédulo, na verdade eu não creio em nada. Eu quero dizer para você que a Bíblia conta histórias de pessoas que não criam em nada. Porque na verdade, não é sobre isso. É sobre
o poder do encontro com Jesus. É sobre isso. Nós estamos aqui como igreja, querida igreja Monte Serra, crendo que esse movimento de multiplicação não vai parar. Nós teremos agora dia 30 a nossa conferência de casa em casa. Vai aparecer aí. A nossa conferência de casa em casa, querido, vai acontecer. Nós estamos esperando você aqui para ser envisionado, para abrir sua casa. Nós estamos com grande expectativa de abrirmos uma multidão de casas através de discípulos que estão sendo capacitados líderes. Porque a grande multiplicação da igreja se dá por multiplicação de discípulos que vão sendo chamados e respondendo a esse ministério, sendo capacitados para espelhar e espalhar o amor de Jesus. Não fica de fora, querido. Nós já temos quase 650 pessoas inscritas. Nosso objetivo é alcançar no mínimo mil pessoas. Mas, queridos, nós estamos trazendo 2 pastores, pastor Paulo Mazzoni, de BH, Belo Horizonte, e o pastor Fikri, do Egito. Ele hoje mora nos Estados Unidos, mas faz parte de um movimento de expansão do Evangelho ao redor do mundo, especificamente agora nos últimos 23 anos da América Latina. Deus está usando muitas pessoas ao redor do mundo, para que o Evangelho continue se multiplicando. E Deus está dando a oportunidade para você e para mim nesse tempo. Você quer? Eu queria que você saísse daqui dizendo assim: talvez Deus nunca vai me chamar para ser um pastor, mas eu posso ser um missionário com a minha vocação. Amém? É tão lindo, né? Liz, Annelise, né? Ver quantas pessoas já se converteram lá através da loja de vocês. Melissa, quantos, Melissa? 18 pessoas foram evangelizadas na Passa Passará, se converteram a Cristo, estão sendo discipuladas toda segunda-feira de manhã. Elas começam a semana num tempo de discipulado com os colaboradores que estão conhecendo o amor de Jesus. Olha que lindo. Não é fantástico isso? Está entendendo, igreja? Agora vamos lá, fala comigo. Eu fui chamado para evangelizar, discipular e formar liderança, desenvolver pessoas. Amém, gente? Esse é o ciclo que vai fazendo com que a igreja vá avançando. É sua missão, é minha missão, é nosso ministério. Eu quero terminar lendo o resultado disso. O evangelismo relacional, o discipulado intencional e a formação de liderança vai gerando um resultado. Olha qual é o resultado. Atos 16. Eu vou ler só o versículo 5. Atos 16, 5 diz: assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Fale comigo, cada dia. Cada dia crescia em número. Amados, eu vou apresentar para você a trilha do discipulado. Pode jogar para mim, por favor? Nós estamos trabalhando na trilha do discipulado. Isso aqui, ó. Você que está chegando aqui, quer conhecer a Cristo, você é convidado para o Café Boas-Vindas. Se você já participou do Café Boas-Vindas, né, você vai ser conduzido para uma célula, tá? Para uma casa. E lá na casa nós vamos começar a ajudar você a fazer esse movimento aqui, um a um. O alicerces é alicerçando a sua vida na palavra de Deus. Depois o nosso retiro Minha Vida Tem Jeito, que é um fim de semana com Deus. Depois o nosso módulo Fazendo Discípulos, e aqui o nosso módulo capacitando você para ser um discípulo líder, empoderando líderes. É uma trilha de 2 anos de formação. Para quem? Para todo discípulo de Jesus, para você que já é discípulo há muitos anos e para você que está chegando aqui. Tem um material ali que é o 1 a 1. 1 a 1 você viu que depois do Boas-Vindas é o primeiro material da trilha do discipulado. Esse material, queridos, ele já está pronto. Esse material, ele é um material que é entregue no dia do Boas-Vindas. Se você está em célula e você já é um discípulo de Jesus já há mais tempo, observa quem está chegando novo e diz assim: eu posso te ajudar.
na tua jornada. E você pega um a um. Se ele não tem, dá para ele. Você pega um e começa a marcar um encontro por semana com ele. Ele estuda em casa a lição, você estuda, se encontram para falar sobre aquilo. Gente, é um material simples. Ele é de fácil, mas ele é bíblico, enraizado na palavra. Olha só os temas dele. Tudo sobre novidade, salvação, um novo começo. Quando alguém se converte a Cristo, ele precisa entender que a vida dele começa de novo. Deus dá para ele uma nova história extraordinária, sem desprezar a história antiga, mas ele vai ressignificar a história antiga e vai começar agora a escrever algo novo na sua vida. Senhorio, um novo mestre. Você agora passa a ter uma nova mente, uma cosmovisão que parte daquilo que Jesus ensina. Arrependimento, uma nova direção. Eu estava caminhando para lá, minha vida estava louca e o Senhor mudou e agora eu estou indo para cá, né? Perdão, um novo coração. Tudo aquilo que é peso, fardo, culpa, vergonha, Jesus vai mudar o teu coração. Batismo, uma nova vida, isso que foi ministrado hoje aqui. Um novo poder, você vai descobrir um caminho para invocar o poder que vem direto de Deus, não vem de nenhum outro lugar, é do Senhor Jesus Cristo. Fé, uma nova vitória, você vai andar, querido, entendendo a vitória que Deus tem para a sua vida. O Espírito Santo que vem habitar no seu coração, que é o maior presente que o ser humano pode receber. Deus habitando no seu coração, na sua vida. Novas disciplinas espirituais, novos relacionamentos. Você vai começar a entender que Deus vai ressignificar os antigos e entregar uma nova visão de relacionamento para você. Você vai entender que você fez um compromisso com Jesus, mas também com a missão de Jesus, que é o discipulado. E você vai entender que também você tem armas para lutar contra o inimigo que quer destruir sua vida. Olha aí, olha que lindo. Esse é o primeiro material da trilha do discipulado. Igreja, é para que nós possamos ajudar as pessoas. Você ajuda aquele que está um passo atrás, amém? Não pensa assim, eu tenho que fazer teologia, não, gente, inclusive, por favor, não vai para a faculdade de teologia se você não foi chamado para ser pastor. Porque, não, vai ler a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia com o Espírito Santo. Entendeu? Mas vamos ajudar as pessoas a se tornarem discípulas saudáveis para a glória de Deus. Estamos juntos, igreja? Você deseja ser parte desse movimento de multiplicação? Se você deseja isso, fique em pé onde você está, né? Nós queremos dar as mãos para isso. Nós queremos nos movimentar desta maneira. Você pode dar a mão para quem está perto de você? Missionário é quem tem missão. Mas a gente pode dizer que missionário também é aquele que a missão possui a gente. A missão ganhou o seu coração. Nós queremos amar essa cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, Brasil e o mundo, proclamando esse grande amor de Jesus que muda o destino e a história das pessoas. É sobre isso. Nós não vamos apenas proclamar, vamos discipular as pessoas. Vamos ajudá-las a crescer. Amém, gente? O 1 a 1 está disponível onde? Na nossa livraria. Na nossa livraria, você pode passar lá, adquirir 1 a 1 e dar para o seu amigo. Tá? Aquele que você ama e quer que ele cresça com Jesus. Leva para dentro de uma casa e vamos crescendo. Mas lembre que o alvo é que todos nós possamos nos tornar discípulos líderes. Que vamos abrir a nossa própria casa, para que a gente multiplique esse amor. Vamos orar então. Pai, nós estamos de mãos dadas aqui, respondendo ao Senhor aquilo que a tua igreja primitiva viveu. Um evangelismo intencional, relacional, um discipulado também intencional, também relacional, e um compromisso sério de todos crescermos para sermos amadurecidos e nos tornarmos uma influência espiritual, servos líderes, discípulos líderes, onde nossas casas se tornarão ambiente de salvação,
ambiente de compartilhar o amor, ambiente de discipulado, ambiente de preparar pessoas para multiplicarem novos discípulos e discipularem e também treinarem outras pessoas. Pai, gera esse movimento, Espírito Santo, numa amplitude que nós não vamos conseguir mais parar, porque será obra do Teu Espírito, não humana. Será fruto do grande amor que nós temos pelo Senhor e pelo compromisso que nós temos contigo e com a missão que o Senhor nos confiou como discípulos: ser e fazer discípulos. Eu oro agora, Pai, para que o Teu Espírito venha sobre nós com o poder do Senhor que já habita em nós e nos capacite para essa missão. Pai, que nós possamos ser uma igreja que se movimenta de cidade em cidade, de casa em casa, uma igreja fortalecida na fé, uma igreja corajosa, mas uma igreja que manifesta isso numa dimensão profunda de amor, de serviço pela cidade, de amor pelas pessoas. Nós oramos assim, Pai, crendo que o Senhor fará de nós coisas extraordinárias. Eu oro assim no nome de Jesus, amém. Eu quero que a igreja continue com os olhos fechados. Eu quero fazer uma segunda oração. Eu quero orar por você que está aqui conosco, que veio nos visitar a convite de alguém, talvez de alguém que ia ser batizado, e hoje no seu coração você ouviu uma voz dizendo: eu amo você, e eu quero ter um relacionamento com você, eu quero conduzir a sua vida para um novo tempo, uma nova vida, uma nova jornada. E você deseja conhecer a Jesus, você deseja fazer parte desta família espiritual que, volto a dizer, não é uma religião, é um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso que criou você. É um relacionamento com Jesus Cristo, que entregou a vida por você, sacrificou-se por você, para que você pudesse ser perdoado e receber a vida eterna. Se você hoje está aqui e deseja ter esse encontro com Jesus, tudo que você precisa é crer na obra de Jesus Cristo naquela cruz, e colocar a sua fé naquilo que Ele fez por você, se arrepender dos seus pecados, dizer: Deus, eu vivi tão distante de Ti, eu fiz tantas coisas que eu tenho vergonha, Deus, eu tenho vergonha, mas eu quero dizer para você hoje que o Senhor quer te perdoar de todos esses pecados. Ele quer te libertar dessas vergonhas, Ele quer te libertar dessas culpas, Ele quer transformar o seu coração, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Então diga, continue dizendo: Senhor, então me perdoa pelos meus pecados. Se você deseja isso, faz essa oração, diga assim: Senhor Deus, diga isso com fé: Senhor Deus, eu me arrependo dos meus pecados hoje, e eu hoje, conscientemente, te convido para ser o meu único Senhor e suficiente Salvador para mim. A partir de hoje, Jesus, faz morada no meu coração e transforma a minha vida. Eu quero ser parte da tua família espiritual, em nome de Jesus, amém, amém. Quantas pessoas fizeram essa oração comigo pela primeira vez nesse auditório? Faz um sinal com sua mão bem alta, assim, pode levantar bem alto, amém. Várias pessoas aqui, várias pessoas, glória a Deus, querido. Nós vamos cantar essa música, e eu quero pedir algo a você que fez essa oração pela primeira vez. Eu quero ter o privilégio de abraçar você. Eu pedi que você saia do seu lugar e venha aqui à frente enquanto cantamos essa música. Eu gostaria muito de poder dar um abraço a você, e nós queremos orar com você aqui. Enquanto cantamos, venha, sai do seu lugar, adoremos ao Senhor, vem aqui, pode sair, vem. Pode vir. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas Vou vivas. pedir que vocês que vieram à frente aqui, fiquem aqui. Igreja, estende as mãos na direção deles aqui. Olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje acontece algo na vida de vocês que mudará o destino eterno de vocês. Não vai mudar apenas a situação atual, muda o destino eterno de vocês. Vocês agora estarão sendo selados, batizados no Espírito Santo de Deus. Vou pedir que a igreja, pessoas cheguem aqui, abracem essas pessoas. Igreja, líderes de células, cheguem aqui. Pessoas aqui que precisam ser abraçadas aqui na frente, ó. Por favor. Isso, se movimentem. Nossa equipe vem aqui. Nós vamos orar com eles. Nós vamos clamar ao Senhor. Vocês estão ganhando agora o perdão dos pecados de vocês. Qualquer coisa que vocês tenham feito hoje aqui, Jesus vai lavar e purificar vocês. Não haverá mais culpa, vergonha, nem acusação. Uma voz dizendo: está vendo, você não tem jeito. Isso é mentira. Todos nós somos amados por Deus. Todos nós aqui. Vamos orar. Pai querido, hoje há salvação nesse lugar. E a tua obra, Senhor, é uma obra definitiva. Ela é uma obra eterna. O Senhor não apenas perdoa os pecados de hoje, mas o Senhor agora assina o nome dessas pessoas no livro da vida. Eles agora serão marcados pela tua presença. E o que nós agora faremos, Pai, mediante a tua palavra, é clamar ao Senhor, para que o Senhor, com o teu Espírito Santo, agora os batize no teu Espírito. Que o Senhor venha habitar nos seus corações. Que agora definitivamente o Senhor, Pai, possa selá-los com a tua presença.
eles nunca mais estarão só, porque agora o Senhor estará neles e eles em ti. E agora, na presença e no poder do teu Espírito Santo, Pai, nós como igreja os recebemos como parte da família da fé. E agora, Senhor, eles se unirão a Cristo no poder do teu Espírito e na família espiritual, a tua igreja. Pai, que aqui eles possam crescer, ser discipulados agora. E eles serão capacitados, preparados para serem discípulos que multiplicarão discípulos, abrirão suas casas, suas vidas, suas casas serão lugar de salvação, de bênção, serão esconderijos, abrigos, serão, Senhor, lugares de segurança, de proteção, de alívio, de refrigério, será lugar de descanso, assim como Tu és para nós, nosso descanso, nosso alívio, nosso esconderijo, nossa proteção. Jesus, hoje aqui, nós repreendemos toda a obra do diabo contra essas vidas. Nós repreendemos. Nós pedimos que agora o Senhor quebre e anule. Talvez você seja daqueles que carrega com você objetos religiosos como se fossem mudar a sua história. O que Jesus está dizendo aqui hoje para você, você não precisa de mais nada. Talvez você buscou em religiões. Jesus está dizendo, você não precisa mais de uma religião, você precisa de mim. Talvez você buscou em terreiros, em orixás, em santos. Ele está dizendo, você não precisa mais de orixás, você não precisa mais em busca de passes espirituais, de trabalhos espirituais, de santos, porque eu, Jesus Cristo, Deus, vim a essa terra para salvar você de todos os seus pecados definitivamente. Senhor, que nessa manhã a obra redentora, justificadora, transformadora do Senhor sobre essas vidas, ó Deus, consolide e comece o processo da santificação, onde eles serão santificados para o grande dia do encontro contigo, Jesus, como noiva do Senhor. Nós os abençoamos agora e nós oramos por eles, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe que vocês estão ganhando agora também uma família espiritual. E essa família eu queria que vocês conhecessem. Podem virar para lá, vocês vão receber um aplauso dessa família, ó. Essa é a família de vocês. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindos à família de Deus. Ali, ó, tem um grupo de pessoas lá. Dá um tchau ali, ó. Podem acompanhar aquele grupo de pessoas ali. Eles vão entregar um carinho, um cafuné para vocês, um presente para vocês ali, tá? Igreja, senta um pouquinho. Nosso time vai orientar vocês agora. Que Deus abençoe vocês.